E agora vamos falar um bocadinho sobre doença venosa crónica. Vamos falar sobre os sintomas que acometem e que muitas de vocês seguramente poderão ter, mas não podemos descurar, não podemos ignorar nem desvalorizar, porque muitas vezes há uma doença que não é para alarmar, mas é para nós termos atenção, tratarmos e evitar que progrida. E, portanto, o objetivo deste evento é, de facto, chamar a atenção, fazer um awareness e fazermos uma prevenção de estadios mais severos, mais graves da doença, além de, naturalmente, também fazermos aqui um awareness para a importância do exercício físico, não é assim, Bruno? Agora, quem tem isto de uma forma sistemática, contínua, que vai agravando, que já é recorrente, convém, de facto, consultar um cirurgião vascular. Nós estamos aqui a falar de sintomas. Quando falamos de sintomas, falamos de queixas e daquilo que as pessoas sentem subjetivamente. Além disso, a doença venosa também se caracteriza por alguns sinais, ou seja, aquilo que objetivamente nós olhamos e vemos. E de certeza que todos aqui sabemos um sinal de doença venosa, olhamos para as pernas, vemos e sabemos que aquela pessoa tem doença venosa. As varizes. As varizes são dos sinais mais evidentes que nós não precisamos de nenhum exame para fazer o diagnóstico. Tem varizes, e as varizes são, por definição, veias dilatadas, tortuosas, são aqueles papinhos para fora, e isso faz o diagnóstico de doença venosa. Nós estamos aqui a falar de uma fase mais precoce, em que, no fundo, nós queremos evitar chegar a esse estadio. Portanto, numa fase em que ainda, se calhar, não há grandes sinais evidentes, mas há sintomatologia. E a sintomatologia realmente, Bruno, é a dor, a sensação de peso, o inchaço, tudo isto tipicamente na parte mais inferior das pernas, tipicamente vai agravando ao longo do dia, principalmente quem está muito tempo em pé, quem está muito tempo sentado, e que também agrava com o calor. Isto é algo que já me ouviram falar muitas vezes, e eu também pergunto sempre que alguém tem um trabalho sedentário ou passa muito tempo em pé ou muito tempo sentado, a parte do exercício é de facto crucial, porque vai no fundo compensar um bocadinho o tempo que nós estamos parados. E o Bruno já disse, porque nós tivemos esta conversa digitalmente, realmente os músculos da barriga da perna são como o coração da perna. E isto é fácil entendermos se percebermos que as veias principais, que são as veias profundas, caminham no meio dos músculos. As veias da perna têm a função de fazer o retorno do sangue de baixo para cima, para o coração. Se elas estão no meio das pernas, quando nós caminhamos, quando fazemos exercício, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a contrair e a estender, estamos a mobilizar os músculos. E, portanto, estamos a espremer as veias. E é isso realmente que vai fazer o sangue, vai ajudar a bombear o sangue, vai ajudar neste retorno ao coração. Se tem alguém na família, porque quem tem doença venosa realmente tem uma genética que predispõe para isso. Não é o único fator, na minha opinião, é um dos principais. E a genética é aquilo que nós não conseguimos mudar, portanto temos que investir em mudar aquilo que podemos. E o exercício, ter um peso adequado, são algumas das coisas fundamentais que está nas nossas mãos e que nos pode ajudar a controlar a sintomatologia. O que é que eu posso fazer para aliviar a dor, a comichão, o inchaço? Já falámos do exercício físico, mas há assim mais alguma coisa, massagem, não sei. Sim. Dor, comichão e inchaço, portanto, prurido e o edema, são sintomas típicos de doença venosa. Quem tem esta sintomatologia de forma recorrente e consistente, primeiro deve consultar um médico, deve descartar a doença venosa.
Nem toda a doença venosa tem que ser operada, nem toda a doença venosa necessita de alguma intervenção. O que é que nós podemos fazer para travar a progressão da doença venosa e para melhorar a sintomatologia? O exercício, por aquilo que nós já tivemos aqui a falar. Quem tem excesso de peso deve perder peso. Porquê? Não só porque é uma sobrecarga, mas também a obesidade vai levar a um aumento da pressão intra-abdominal, portanto dentro da barriguinha, e isso também vai dificultar o retorno venoso. Portanto, vai também agravar a doença venosa ou vai concorrer para o seu desenvolvimento ou para o seu reaparecimento após um tratamento. Portanto, perder peso, fazer exercício, fazer fisioterapia, as drenagens, por exemplo, é algo que também melhora muito o edema, melhora a inflamação sobre os tecidos, vai levar ao alívio do peso, da dor. Fazer alguma medicação, venotópicos comprovadamente podem levar à diminuição da inflamação causada pela doença venosa, a esta diminuição da permeabilidade das veias, portanto diminuindo o inchaço, e também à melhoria do tónus, daquilo que no fundo vai ajudar a fazer o retorno através das veias. É um exame, é o Gold Standard, portanto é aquele exame que é efetuado por rotina praticamente em qualquer consulta de cirurgia vascular, ou que é pedido posteriormente pelo cirurgião vascular, é o ecodoppler. O ecodoppler mais não é para a pessoa do que uma ecografia, mas é uma ecografia que vai estudar especificamente as veias, no caso, as veias das pernas, e que vai aferir o fluxo, a velocidade, o padrão que estas veias têm. Isto vai nos permitir, portanto, é uma ecografia, é indolor, não precisa de qualquer preparação, tipicamente é feita em pé, porque o que nós estamos a testar é o retorno do sangue, não precisa de qualquer preparação e vai nos permitir, de facto, primeiro, ver se há ou não doença venosa, quais as veias que estão doentes e, de acordo com a sua anatomia, com a sua dimensão, conseguirmos adequar o tratamento. O ecodoppler é também muitas vezes utilizado para guiar intervenções minimamente invasivas, que é agora a prática na medicina moderna e que nos permite, de facto, tratar as varizes, as veias doentes, quando há indicação para tal, de uma forma muito confortável, com uma recuperação extremamente rápida e que permite um retorno quase imediato à atividade habitual diária. Os homens também podem ter doença venosa crónica, ou seja, parece, não sei, ser mais preponderante nas senhoras, mas os homens também têm? Claro, os homens também têm. Tipicamente, e agora começa a haver uma inversão uma inversão não, mas haver um nivelamento. Tipicamente os homens procuravam ajuda ou procuravam apoio médico em estadios mais avançados, enquanto as senhoras, se aparece um derramezinho ou se aparece uma veinha, até por uma questão estética, procuram logo tratamento. Os senhores habitualmente deixam a coisa progredir ou vão obrigados pela mulher. Mais teimosos, são os mais teimosos, se calhar. E, portanto, havia tendencialmente, dir-se-ia tendencialmente que as mulheres tinham mais do que os homens. Sabemos que a incidência provavelmente é muito semelhante, mas que tem este viés. Agora, as senhoras têm outro fator de risco, que é a questão hormonal e a questão das gravidezes, que sim, põem um fator de risco adicional que os homens não têm. E há assim alguma idade a partir da qual seja mais comum haver esta
da patologia? A doença venosa crónica e, portanto, aquela insuficiência que se vai instalando não tem idade. Nós temos, inclusive, casos de varizes congénitas, mas em que a criança já tem na infância varizes, mas tipicamente eu diria que a partir dos 20 anos começam a aparecer, e naturalmente que nós sabemos que a idade avançada é um fator de risco, quer para a progressão da doença, quer para o aparecimento dela, quer para o desenvolvimento de complicações. Portanto, à medida que vamos envelhecendo, vai havendo mais varizes e mais complicações associadas, mas a partir dos 20 anos eu diria que não é incomum haver senhoras e senhores com varizes. Qual é que é o... Já falámos um pouco disso, mas eu acho que podemos aprofundar um bocadinho mais. Qual é que é, não tratando, não prevenindo, não fazendo nada destas recomendações, o que é que isto pode dar? O máximo expoente. A doença venosa crónica progride cerca de 22% em 22% das pessoas ao longo de 6 anos. Como é que ela vai progredir? E agora vamos fazer aquele racional de continuamente nós estamos a ter dificuldade em drenar o sangue de baixo. Portanto, vamos ter ali um acúmulo de líquido, de substâncias inflamatórias, tudo isto sobre os tecidos. E então, com o tempo, nós vamos ter uma inflamação continuada da perna, que nos vai começar a dar alterações da pele. A pele começa a ficar acastanhada, e este acastanhado é a deposição do pigmento do sangue, que é a hemossidrina, é castanho, e todos nós já vimos senhoras mais idosas ou a nossa avó com a pele acastanhada em baixo, a pele em forma de pera invertida, em que parece que tem um tornozelo muito fininho, com a pele brilhante, castanha, e depois aumenta, é porque há aqui uma atrofia dos tecidos por esta inflamação contínua. Uma outra complicação, e se nós pensarmos novamente, a dificuldade de retorno, quer dizer que o sangue está ali mais parado, não é? Não flui tão livremente. E sangue parado é sangue que pode dar um coágulo. Um coágulo. Pode dar um... Portanto, e aqui temos o risco de trombose venosa, de tromboflebite, que tromboflebite. vem... Meu pai tem. Meu pai tem. E aqui sim é uma situação aguda e é algo que nós também queremos prevenir quando tratamos precocemente e abordamos precocemente a doença venosa. Há assim alguma medicação que normalmente seja adequada, não traga efeitos secundários não desejáveis? Há assim algum... Sim, há vários fármacos, mas há vários fármacos venoativos que têm de facto um efeito de, como eu disse antes, de diminuir este estado inflamatório, diminuir a permeabilidade das veias, melhorar o tónus e, portanto, aliviar a dor, o peso, o cansaço e diminuir o edema também. Realmente o fator hereditário é preponderante, mas todos os outros, quem está muito tempo em pé, o excesso de peso, a falta de exercício físico, são outros fatores de risco. Venho a fazer a pergunta. Basicamente, a variz normal, que é a variz que toda a gente conhece, se é igual à variz interna. Pronto, é isso. Basicamente, não há varizes internas. As varizes são, por definição, veias dilatadas, tortuosas. Portanto, uma variz é algo que nós olhamos e vemos. Portanto, é externo. Quando se fala em varizes internas, e há muitas senhoras que dizem que têm uma variz interna, que não têm varizes externas, têm variz interna, referem-se às veias doentes, habitualmente a veia safena, que é aquela que mais frequentemente leva ao aparecimento de varizes,
e é uma veia que está doente, que deve ser tratada, mas ela não é uma variz, mas é isso que se referem quando falam de varizes internas. Eu tenho duas pequenas curiosidades. A doutora esteve a falar sobre peso, que o peso pode contribuir a ter a doença venosa, né? O excesso de O peso, excesso. a obesidade. Ok. Não- Gostaria de saber, isso então significa que as pessoas mais magras não têm chances de ter a doença, é isso? Porque existem, por exemplo, magras, mas que têm varizes. Claro. Qual seria a causa por aí? Relativamente à questão do peso, como eu disse, a doença venosa é uma doença com uma origem multifatorial. Nós sabemos que há vários fatores que contribuem para o aparecimento da doença, ou para o seu agravamento, ou para o desenvolvimento de complicações. Pronto, eu acho que quem está aqui, quem veio, e quem acompanha também o nosso trabalho, quer o meu, quer do Bruno, já está a dar passos, ou até já está mais à frente, no fundo, neste caminho de awareness e de prevenção, quer de saúde no geral, quer de saúde específica das pernas. E, portanto, queria, acima de tudo, agradecer a todos terem vindo dar as vossas pernas ao manifesto e terem estado aqui connosco a partilhar este momento. Muito obrigada. Quer eu, quer o Bruno, somos fáceis de encontrar. Pelo menos digitalmente, e é um bocadinho mais difícil que estou no Porto, mas qualquer questão que entretanto se lembrem que no dia-a-dia ocorra, podem nos contatar, que sem dúvida que estaremos disponíveis para responder.